Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Acredito que agora o Santa Cruz terá pela frente um desafio em tanto pela Série D do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente já considero a chave do Santa Cruz em relação às equipes nordestinas que disputam esta competição, a chave mais complicada de se encarar, porque o Santa tem pela frente equipes campeãs estaduais, vice-campeãs estaduais, e a temporada deste ano, diferente das outras, ela não proporciona a desmontagem desses elencos que foram campeões em seus estaduais, que fizeram boas campanhas em outras competições, porque a proximidade com o Campeonato Brasileiro fez com que essas equipes pudessem segurar, né, boa parte de seus plantéis pensando no campeonato da quarta divisão. E a partir de agora, o Santa Cruz começará um mini campeonato baiano, a partir desta quarta-feira, dia 4, quando o Santa enfrenta a equipe da Juazeirense, lá no Adalto Moraes. E eu ressalto que esse momento é um momento de definição do Santa Cruz dentro do grupo. Esse mini campeonato baiano que acontecerá neste primeiro momento, né, nesses jogos de ida, e também serão válidos pelos jogos de volta, e os jogos de volta, né, serão aí com 2 partidas com os baianos no Arruda e uma fora de casa, enquanto agora serão 2 partidas fora de casa e apenas o jogo contra o Atlético da Bahia no José do Rego Maciel. Esses jogos serão determinantes para o Santa Cruz continuar com chances de vaga na classificação, pensando na segunda fase, ou se o Santa Cruz abandona o campeonato. Eu digo isso porque as 3 equipes em 2022, né, estão se dispondo bem. A gente leva em consideração logo no início, e já de antemão peço para que o torcedor venha aqui e se inscreva no nosso canal, a Juazeirense, adversário desta quarta-feira. A equipe estava até então no Allianz Parque, fez um jogo, não digo que de igual para igual, né, em termos financeiros, longe disso, mas jogou futebol, foi competitiva dentro das circunstâncias e conseguiu, né, uma derrota, 2-1, a derrota até pelas condições estavam na conta da equipe lá de Juazeiro, mas foi um 2-1 onde a Juazeirense começou vencendo. E tem agora o jogo da volta, não na sua casa, né, ainda com uma data e casa a ser designada, mas fez páreo duro contra o atual campeão da Libertadores, logicamente que sem aquele mesmo ímpeto, aquela mesma gana, mas é o Palmeiras, né, uma equipe vencedora, uma equipe que está acostumada a figurar sempre nas cabeças dos seus principais campeonatos. Então vai ser um jogo dificílimo para o Santa, embora a Juazeirense tenha feito um campeonato baiano modesto, mas na Copa do Brasil, por exemplo, já tirou uma equipe como o Vasco da Gama. O Vasco hoje está na segunda divisão, tentando acesso, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, que embora não produza um bom futebol, mas a Juazeirense hoje é uma equipe de quarta divisão que já aprontou para cima de muitas equipes conhecidas do futebol brasileiro, né? Tirou o Sport de Copa do Brasil, já tirou o Cruzeiro de Copa do Brasil, tirou o Vasco nessa edição, foi eliminado pelo Santos na edição passada, mas no Adalto Moraes bateu o peixe por 2-0. Então jogar no Adalto Moraes contra a Juazeirense é uma tarefa duríssima para o Santa Cruz tentar de uma certa forma conquistar a primeira vitória no campeonato da Série D. Depois o Santa vem para casa no domingo para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano, uma equipe que, sim, diferentemente até da própria Juazeirense, perdeu algumas peças importantes, mas que está se acostumando a disputar competições grandes. Já esteve nessa edição da Copa do Nordeste, né, já impôs dificuldades para algumas equipes, inclusive chegou na fase de quartas de final, né, vale ressaltar isso, né, porque mesmo sendo ali considerada uma azarã, né, uma equipe de menor porte em relação às demais, conseguiu chegar na segunda fase e conquistou cotas por isso, né, cotas importantes para a sequência dos trabalhos, nesse lado financeiro, que é uma tecla que a gente bate tanto em relação ao Santa Cruz, e também o Atlético de Alagoinhas, que disputou a Copa do Brasil.
caiu na primeira fase, é bem verdade, mas competições até então que nem estão no calendário do Santa neste ano, e que a Copa do Brasil, por exemplo, só volta ao calendário coral em 2023. Sobre o último adversário no dia 15, a Jacuipense, que dentre os citados, Juazeirense e Atlético, foi o único que venceu ao lado do Asa no grupo. O Asa tem 3 vitórias e o grupo no total tem 4 vitórias. E uma dessas vitórias foram conquistadas pela Jacuipense, inclusive em cima do Atlético, jogando lá no Estádio Carneirão. Um jogo entre baianos, a Jacuipense que tem um trabalho de base bem aprofundado, né? Busca aí revelar bons jogadores, fez uma campanha bem aceitável na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesclando com os atletas, né, que estiveram, né, na temporada passada, jogadores mais experientes e que podem, de uma certa forma, agregar bastante a esse time lá de Riachão do Jacuípe. Então, Santa Cruz com um mini campeonato baiano. Juazeirense, Atlético e Jacuipense. E eu quero saber do torcedor coral a confiança para estas partidas. Será que agora com as voltas, né, dos jogadores, Gilberto, Eliezer, o próprio Daniel Pereira podendo, quem sabe, ser relacionado, né, apenas a infelicidade do Ariel, né, de estar no departamento médico, mas o Santa com mais opções. Quantos pontos o Santa faz em cima desses jogos contra equipes baianas, nesse chamado mini campeonato baiano? Será quantos pontos o Santa Cruz fará? E será que o Santa volta a jogar bem, volta a ter atuações mais convincentes aos olhares do torcedor? Então esses são alguns dos questionamentos que a gente faz aqui em relação a esses confrontos. Dito, confrontos difíceis, equipes enjoadas e o Santa com 2 jogos longe de casa, tendo apenas a oportunidade de, nesse primeiro momento, enfrentar o Atlético no Arruda. Então, a gente vai, lógico, acompanhar essas partidas, mas ressaltar a dificuldade e também a importância desses jogos. O Santa pode traçar o seu perfil na Série D do Campeonato Brasileiro com essas partidas. Pode dar um norte ao torcedor imaginar qual será o Santa. Se um Santa que não vai conseguir essa vaga para a próxima fase ou um Santa que pode, quem sabe, lograr êxito e conseguir os seus objetivos partindo destas partidas, né? Sem dúvida, buscando já a primeira vitória contra a Juazeirense e dando sequência no trabalho do Leston Júnior e de todos os seus comandados nos jogos seguintes. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!